Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. 10 horas da manhã, a hora certa da informação da nossa região, no microfone forte da Rádio Bandeirantes Campinas. Uma ótima terça-feira para você que ficou até agora na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais. Sempre às 8 da manhã, depois do Primeira Hora, também na tela do Band News TV. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes abre espaço para o que é notícia na região metropolitana de Campinas, sempre com atenção voltada para as principais informações do Brasil e do mundo. Nós estamos chegando em FM 85.7 e também pelas plataformas digitais. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas no portal bandmulti.com, as principais informações do dia com a aba ao vivo para você acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Você também nos acompanha pelo aplicativo Band Play, todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. E quem leva até você esse som, aqui direto da mesa de som do estúdio da Bandeirantes no Jardim São Gabriel, é o Pedro Piscinato. A Rádio Bandeirantes também tem transmissão ao vivo pelo YouTube com imagens. Na Central Técnica, Danilo Capucci, comandando a página youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Transmissão iniciada para você curtir, compartilhar, se inscrever e, uma vez inscrito, também participar do nosso chat mandando a sua mensagem pelo nosso canal do YouTube. A coordenação do Gil Kleber e, além do YouTube, você pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493 97102 1493, como já faz o Antônio Antonioli, que já está nos acompanhando desde cedo, como também faz neste momento o Marcos Nogueira Bastos e toda a audiência que nesse momento nos oferece esse carinho e essa oportunidade de falarmos um pouco sobre os principais assuntos deste dia 18 de junho de 2024. Manhã Bandeirantes hoje segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campinas. Ontem ouvimos o prefeito pré-candidato à reeleição Dário Saad do Republicano e hoje, a partir das 10h30 da manhã, o nosso convidado será o vereador Paulo Gaspar, pré-candidato pelo Partido Novo. Você pode participar conosco, já mandando a sua pergunta, a sua sugestão de tema a ser lembrado nesse bate-papo pelo nosso WhatsApp. Vou repetir o número para você anotar e deixar salvo no seu celular, o 19 97102 1493. Para você, motorista que nos dá carona nesta manhã de terça-feira, 18 de junho, informações importantes por conta de acidentes que ainda geram reflexo no trânsito no sistema Anhanguera Bandeirantes. Na rodovia Anhanguera, por exemplo, lentidão registrada neste momento por conta de um acidente entre os quilômetros 113 e 105 na pista sentido interior. Houve o tombamento de um caminhão no quilômetro 86, também da rodovia Anhanguera. Mais cedo, o caminhão que está na faixa marginal está interrompendo um trecho dessa faixa marginal e o acesso viário está comprometido. Tem ali 1 quilômetro de congestionamento por ser um caminhão pesado de 25 toneladas, mas não teve envolvimento da carga, ou seja, ela não se espalhou pelo asfalto. Então, o transbordo já iniciado, neste momento, não gera tantos problemas ao motorista. O trecho de Sumaré, sim, por isso 2 quilômetros registrados, e esse acidente aconteceu às 4h42 da madrugada. 2 automóveis e uma moto, 3 veículos, portanto, envolvidos nesse engavetamento e, infelizmente, o registro de uma vítima fatal, uma vítima em estado grave, uma vítima em estado considerado moderado e 3 vítimas leves. Um engavetamento que aconteceu na alça da Anhanguera
pista principal para a marginal, interditada inclusive ainda em um trecho para o atendimento das vítimas. Já foram recolhidos infelizmente os corpos, já foram retiradas as vítimas e conduzidas ao hospital, e a nossa torcida pela recuperação de todas elas, mas ainda há o reflexo com o congestionamento por conta dos veículos no local. 3 quilômetros nesse momento, aumentando um pouquinho, portanto, do 102 até o quilômetro 105, atualização em tempo real para você que nos acompanha. Se puder evitar o trecho da rodovia Anhanguera neste momento, que passa por Sumaré, na pista sentido interior, o motorista vai fazer um bom negócio para evitar também esse congestionamento e até a própria curiosidade que às vezes faz com que um outro acidente seja registrado. Se você segue sentido Sumaré, sentido Limeira, Americana, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes neste momento. Já no sentido capital, o trânsito vai fluindo bem para as duas direções, tanto na pista da Anhanguera quanto na Bandeirantes. Apenas a lentidão típica para o horário. Na Bandeirantes ainda tem um trecho um pouco antes da chegada à capital paulista por conta do Rodoanel. Congestionamento também complicando a vida do motorista no Rodoanel. Você ouviu mais cedo informações também a respeito desse acidente. E nesse momento, na Bandeirantes, entre os quilômetros 29 e 24, lentidão para e anda para o motorista a caminho da cidade de São Paulo. Então a Anhanguera um pouco menos congestionada, até por menos motoristas utilizarem a rodovia Anhanguera para irem a São Paulo. Sentido interior, para resumir, melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes. Sentido capital, a melhor opção é a rodovia Anhanguera neste momento. Tiago Prudente, motorista com muitas complicações nesta manhã aqui na região. E você que já está na capital paulista está acostumado a ter trânsito confuso praticamente 24 horas por dia. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. A gente já está acostumado, né? Aqui na capital paulista, o dia que não tem trânsito é o dia fora do comum. Mas uma dificuldade grande para o motorista que tem que ter paciência. Gente, no trânsito, a dica é ter paciência, ligar o som na Rádio Bandeirantes e curtir o Manhã Bandeirantes enquanto está no trânsito, né, Heitor Fredo? E a gente vai atualizando informações para você também em relação ao trânsito nesses pontos todos que eu citei por conta desses acidentes na manhã desta segunda-feira. Trânsito também exige uma atenção ao motorista que passa pela região central na Avenida Moraes Salles. Uma obra foi iniciada já no domingo, segue também nesta terça-feira e vai continuar com interdição parcial de um trecho da pista até a próxima semana, até praticamente o final deste mês de junho. Vamos acionar a repórter Lucimeire Ramalho, direto do local onde a obra acontece, para a gente entender os reflexos para o motorista, que trecho é esse e também o impacto para quem utiliza o transporte público na cidade. Conta tudo pra gente dessa obra longa, ainda com muito tempo pela frente, Lucimeire. Oi, Heitor, exatamente isso, é uma obra até que longa, vai tomar aí alguns dias, e na Moraes Salles, que é uma avenida importante aqui da cidade de Campinas, essa obra acontece entre a rua Barão de Jaguara e a Doutor Quirino. Dá só uma olhada, né? São pelo menos aí 50 metros, Vilsos Manhã está mostrando para vocês, está sendo tirado todo o asfalto que tinha aqui, né? Esse piso mais flexível, que vai ser trocado por um piso rígido, um piso de concreto, né? Isso tudo faz parte do programa de requalificação dos pontos de ônibus da cidade de Campinas, e segundo aí a INDEC, né, faz parte de uma reestruturação de todos esses pontos. Vai ter aqui então um piso mais durável, que vai exigir menos manutenção. Então, por enquanto, os motoristas vão ter que ter um pouquinho de paciência. Esse trecho aqui que nós estamos mostrando para vocês é um trecho que faz parte da faixa exclusiva dos ônibus. Então, os carros não passam por aqui, mas como esse lado aqui está fechado, está travado, então os ônibus que passam aqui pela Moraes Salles, eles também acabam tendo que ir para o outro lado, e isso pode causar um trânsito por aqui. O Wilson vai dar um giro aqui para a gente até mostrar, olha só, os ônibus saem daquele ponto que fica ali, poderia seguir reto por aqui, mas como o trecho está em obra, os ônibus acabam também tendo que seguir para a faixa da esquerda para seguir viagem. E esse ponto aqui, viu, Heitor, são vários ônibus, né, várias linhas
que utilizam justamente esse ponto aqui para que os passageiros possam descer. Então, as linhas, né, 114, 117, a 190, 197, 399, 410, 413, a 135 e a 192, então os ônibus não vão parar aqui neste ponto. Os passageiros, né, têm que ficar atentos para utilizar ou antes o ponto que fica na Guarda Municipal ou então o ponto depois, que é logo que o ônibus vira na Irmã Serafina, então ele pode parar naquele primeiro ponto ali na Irmã Serafina. Então os passageiros têm que ficar atentos nisso também para não passar aí do local, achar que não vão conseguir mais descer, então desce antes ou desce no ponto depois para seguir viagem. O restante do trecho, viu, Heitor, o caminho normal, antes disso e depois disso, para em todos os pontos aí que os passageiros já estavam ocupados. Então a obra que segue até o dia 26 e, segundo a INDEC, né, a orientação é para que os motoristas que puderem evitar esse trecho aqui, vai ser melhor negócio. Por quê? Mesmo sendo um bloqueio total, né, nesse trecho aqui, que é de uso exclusivo dos ônibus, né, pode ter um certo congestionamento nesse trecho, justamente pelos ônibus, né, pelos coletivos que acabam tendo que entrar na faixa de lá para seguir viagem. Então, até pelo menos o dia 26, os motoristas... Campinas, na série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, também esse bate-papo com o Dário Saad, que já está na íntegra disponível no nosso canal de vídeos no YouTube. Você questionou o prefeito a respeito da licitação dos ônibus na cidade e questionou a respeito de um ponto-chave, um detalhe que vem sendo tratado pelas empresas como um ponto fundamental para o avanço ou não das negociações, que é a bilhetagem ser passada diretamente para elas. O que é que você sentiu dessa entrevista com o prefeito? Resume também um pouquinho para a gente, para quem não acompanhou esse bate-papo de ontem, a respeito desse assunto tão importante que mexe com o futuro do transporte público da cidade, né, Tiago Prudente? Exatamente. O transporte público em Campinas é um problema já antigo e a gente tem que colocar que essa administração conseguiu fazer a licitação, pelo menos, chegar em uma licitação em que pôde pelo menos receber ofertas ali, mas que não aconteceram, mas um projeto que foi aceito pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado, porque sempre que a Prefeitura ia fazer uma licitação, isso, eu estou pegando aí, se eu não estou enganado, a última licitação foi no fim do início dos anos 2000, então 2008, 2009, se eu não estou enganado. Preciso até checar essa informação, mas mais de 10 anos sem licitação do transporte público de Campinas, é quase certeza que nós estamos aí. Então, e aí sempre a dificuldade era de fazer essa licitação, de que todas as partes envolvidas aceitassem, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, e essa administração conseguiu. O detalhe é que a bilhetagem, que é a quantidade de passageiros, quem faz esse controle de quantas pessoas utilizaram um ônibus e tal, é sempre uma discussão. Por quê? Porque se fica no controle da prefeitura, sempre cria aquela questão, a prefeitura tem esse controle, mas as empresas querem esse controle, e é isso mesmo que você está pensando aí em casa, ou que você está nos acompanhando no rádio do seu carro. É uma situação polêmica, porque o Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas defendem a bilhetagem que seja controlada pela Prefeitura para evitar fraudes, para evitar distorções feitas pelas empresas do número de passageiros que são carregados. A verdade é essa, sempre foi essa a polêmica. As empresas contestam, dizem que não tem fraude e que o controle da bilhetagem por elas é mais eficiente. Bom, dito isso, a gente tem esse impasse agora na licitação de Campinas, porque nenhuma empresa quer aderir, porque acha que a licitação tem muitas exigências, e aí agora a gente está revendo essa licitação. Mas é um ponto polêmico, mas é um ponto necessário. Transparência no transporte público é sim necessário, uma vez que o valor de subsídio pago pela prefeitura, não só por Campinas, mas por outras grandes cidades do país, é enorme para que essas empresas possam atuar. E só para quem está nos acompanhando entender, quando a gente fala subsídio, o que é isso? Vamos lá, Heitor Freto. Hoje o valor da passagem em Campinas, R$ 5,95, é isso o valor da passagem em Campinas? Tem alguns valores mais baixos por conta do bilhete único, mas o básico sim. Basicamente é isso, você paga R$ 5,95. Só que o valor da passagem não é esse.
Para a empresa carregar um passageiro, ela cobra um valor a mais. O valor para manter o sistema funcionando é maior. Eu não sei qual que é esse valor em Campinas, mas vou pegar aqui o exemplo da capital paulista. A passagem é R$ 4,40 e aí a prefeitura praticamente paga outra passagem para a empresa. Ou seja, no momento que você entra no ônibus, passa o seu cartão, cobrou R$ 4,40 seu ou da empresa, depende se é vale transporte ou não, paga os R$ 4,40 e automaticamente a prefeitura paga mais R$ 4,40. O metrô, com o governo do estado, das linhas privatizadas, é a mesma coisa. Você paga a passagem e o estado completa o restante da passagem para ficar viável. É esse o valor do subsídio. Então é preciso transparência, né, Heitor Fredo? Para saber exatamente se está dando prejuízo ou se não está dando prejuízo. Porque as empresas de ônibus é uma choradeira o tempo todo. Isso do tempo que eu me tornei jornalista até hoje, eu só vejo as empresas de ônibus chorando, dizendo que não dá lucro, que dá prejuízo. Mas ninguém abandona, né? Ninguém quer abandonar as linhas de ônibus, né? No mínimo engraçado, né, Heitor Fredo? E aqueles 5 centavos a mais você pode guardar para uma próxima passagem. R$ 5,90 é o valor da passagem unitária na cidade de Campinas. Os usuários do bilhete único pagam R$ 5,45. Ainda é caro pra caramba. Esses 5 centavos que eu tirei não fizeram muita diferença não, viu, Thiago? Não dá para comprar nenhuma bala hoje. Acho que a bala tá custando 10 centavos hoje. Mas a passagem de Campinas é extremamente cara para um transporte público de péssima qualidade, e a gente tem aqui que colocar, o transporte público em Campinas é ruim. Quem usa o transporte público sabe bem disso. Agora, 10h16, Manhã Bandeirantes atualizando agora um caso que ganhou grande repercussão, que aconteceu aqui no interior de São Paulo, na rodovia Castelo Branco, região de Boituva. É a história de um motorista que atirou no carro onde estava um casal depois de desavenças no trânsito, brigas por conta de uma tentativa de ultrapassagem e supostamente um toque entre um carro e outro. O empresário Adriano Domingues da Costa, que foi flagrado nas imagens atirando contra o veículo, 3 disparos no pneu, 1 disparo no vidro, e que só não terminou numa tragédia com a morte do casal, porque o carro é blindado, ele continua na condição de foragido neste momento. A arma usada nesse crime foi apresentada ontem pelo advogado de Adriano Domingues da Costa à Polícia Civil na cidade de Itapetininga, onde o caso é registrado e investigado pela Delegacia Especializada da Área, a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, e também pela Seccional de Itapetininga. Segundo os policiais, a arma foi entregue pelo advogado e é uma pistola 380 de numeração raspada. Ou seja, isso por si só já é um crime. E ela vai passar por uma perícia para saber se de fato casa o que foi apreendido de cápsula no local, se coincide com as informações periciais e se dali mesmo daquela arma foram feitos os disparos de arma de fogo. Ontem, o casal, Gabriele e William, eles foram ouvidos de maneira online pelos policiais, passaram a versão deles de tudo o que aconteceu. E nós conversamos com o delegado Franco Ferreira, que está à frente desse inquérito. A repórter Natália Silva ouviu o delegado e a gente traz atualização sobre as últimas horas de uma investigação que ainda não resultou na prisão do suspeito. Bom, a Polícia Civil, ela teve conhecimento dos fatos no final da tarde da sexta-feira, né? Logo de início, com o conhecimento através das redes sociais, foi instaurado um inquérito e foi instaurado paralelamente um pedido cautelar de busca nos endereços vinculados ao autor, devidamente identificado e representado pela prisão temporária deste. A prisão temporária foi decretada pela Justiça. A polícia, então, está tentando encontrar este homem? Hoje ele se encontra na condição de foragido, né? Tendo em vista que ele tem uma prisão temporária, decretada em seu desfavor, né? E não foi localizado nos endereços do cumprimento de mandado de busca. O advogado dele está aqui na delegacia, né, para se inteirar do caso. O que pode acontecer a partir de então? Há uma previsão dele se entregar e também entregar a arma usada? Bom, desde o início nós
contamos com o apoio, né, na medida do possível, do advogado, para que ele nos auxilie com a entrega da arma e a localização e apresentação do cliente, né? Obviamente que isso é uma matéria reservada a eles, né, uma opção deles. A nossa papel, que é o papel de apurar a autoria e materialidade e representar, no caso, se for o caso, pela prisão, está concluída. Delegado, sobre as buscas na casa deste homem, alguns materiais foram apreendidos. O advogado do empresário chega a falar em um certo abuso, né, por invadir o local, arrombar. Tudo foi feito dentro da legalidade? Olha, nós diligenciamos já no período da manhã, a partir das 6 horas da manhã. Nós contamos com o apoio do pessoal do condomínio, tentamos inúmeros contatos com ele, né, com o pessoal que residia ali no imóvel, sem sucesso. Como nós tínhamos ordem de mandado de busca e nós procedemos ao arrombamento da porta de acesso, apenas isso. Certo. E quais crimes ele responde agora? Primeiro, pelo porte, Estatuto de Desarmamento, o porte ilegal de arma de fogo, ao que consta ele não tem registro dessa arma, não tem autorização, muito menos para portar, e a dupla tentativa de homicídio, que para a polícia foi a intenção dele disparar contra a vítima, independente se o carro tem blindagem ou não. Para nós ficou evidente o dolo de matar as vítimas. Delegado, para a gente finalizar, quais os próximos passos? É tentar encontrar este homem ou tem um prazo aí para ele se entregar? Como que vai funcionar? Bom, a prisão temporária tem prazo em si, desde que ela seja a partir do momento do cumprimento, né? Para nós, caso ele não se apresente, nós iniciaremos ele criminalmente pelos artigos que eu já mencionei e representaremos ao final, vamos aguardar a perícia do veículo, né, que falta concluir, a oitiva das vítimas e concluir esse inquérito relatando e pedindo a prisão preventiva dele, caso haja necessidade, volto a dizer, caso ele não se apresente. O delegado Franco Ferreira, assistente da seccional da cidade de Itapetininga, à frente da investigação do homem que foi flagrado atirando contra um casal que passava pela rodovia Castelo Branco, região de Boituva, aqui no interior de São Paulo. O delegado foi enfático em dizer que esse homem empresário vai responder por 2 tentativas de homicídio. Nós conversamos também com um advogado que, como o delegado deixou claro, estava presente ontem na oitiva, acompanhando as investigações, apresentou a arma supostamente usada nesse crime, mas ainda não apresentou o cliente. O empresário Adriano Domingues da Costa é oficialmente considerado foragido da justiça, embora o advogado Dr. Luiz Carlos Tucho de Souza não goste desse termo e diz que o cliente está colaborando com tudo que a polícia precisar para essa investigação. Vamos lá. Nesse momento estou retornando para São Paulo. Passei inicialmente por Itapetininga, identifiquei a delegacia o delegado que pediu a instauração do inquérito policial sobre este caso. Soube, examinando os autos, que este inquérito policial não foi instaurado a pedido da vítima. Isso é bastante relevante, porque a vítima sequer se mobilizou para pedir a proteção do Estado ou denunciar isso ao Estado. A vítima ficou silente. Depois de tudo aquilo, foi para casa. Quem pediu a instauração do inquérito policial foi o próprio delegado, ou quem determinou, o próprio delegado é o que a gente chama de ofício, de motu próprio, porque ele, assistindo aquilo na mídia, tomou a iniciativa, como se fosse um cadáver no acostamento. Ele tem que tomar uma iniciativa, né? Muito bem. Sabedor então que a autoridade policial era aquela de Itapetininga, combinei com ele a apresentação do Adriano, numa data que eu acertei com ele vai se apresentar. Portanto, o Adriano não está fugindo de ninguém, a arma vai ser devolvida, o Adriano vai prestar o depoimento, o delegado já se prontificou a pedir as imagens da concessionária para demonstrar aquilo que já foi falado, que o meu cliente estava sendo perseguido por este casal
que é o verdadeiro armamentista, que são os verdadeiros possuidores de armas e negociadores de armas. E saí de lá então e fui para Boituva. Boituva é onde está o processo propriamente dito, porque a comarca competente para tratar do caso é a comarca de Boituva. Lá em Boituva encontrei lá realmente os 2 processos distribuídos para lá e vou agora, no retorno para São Paulo, agora sim, conhecendo a decisão, vou apresentar um pedido de reconsideração com base aos fatos que eu vou apresentar ao juiz. Do Dr. Luiz Carlos Tuxo de Souza, que representa Adriano Domingues da Costa, flagrado atirando contra o casal Gabriele Jimenez e William Isidoro. Quando ele diz que o casal é o verdadeiro armamentista, é porque o William Isidoro é, como profissão, instrutor de tiro, mas afirma que não havia nenhuma arma de fogo no carro, até porque isso fere a lei de quem trabalha com isso e só pode transportar uma arma, no caso, até o estande de tiro ou até o local da prática regulamentada pela lei, se ela estiver no porta-malas, em uma caixa fechada, com cadeado. Então existe uma série de regras para quem tem autorização do uso de armas. Ele diz que a polícia militar esteve presente, inclusive, na hora da ocorrência e que nenhuma arma foi encontrada no veículo. Tem muita coisa ainda a ser esclarecida nessa história, Tiago Prudente, mas a polícia não tem dúvidas de que Adriano, que está com o mandado de prisão em aberto, na confiança de que ele vai se entregar, mas ainda com o crime que está tipificado de tentativa de homicídio. Porque se o vidro não fosse blindado, o tiro que acertou o vidro da frente poderia tirar a vida de uma das vítimas. Vamos lá. O advogado pode dizer o que ele quiser, né? Mas, Heitor, se tem um mandado de prisão e a pessoa não se apresentou, ela é o quê? Foragida da justiça. Ponto. Não tem desculpa, não tem estou cooperando. Segundo ponto que me incomoda muito, e aí é a questão policial. Toda vez que envolve casos desse tipo, fica nesse lenga-lenga de estamos negociando a apresentação. Será que seria assim? Você está falando da camada mais pobre da sociedade? Estou negociando a apresentação? Isso me incomoda e me incomoda profundamente. Porque são sempre 2 pesos, 2 medidas. Que eu acho que a polícia estaria metendo o pé na porta se fossem outras pessoas. Dependendo onde essas pessoas moram. Então isso me incomoda profundamente. É foragido da justiça, tem que ser preso. Não tem que ficar negociando com advogado para se entregar. Isso não, eu não sou adepto dessa questão. Sei que tem gente que vai discordar aqui, não tem problema nenhum, mas eu não sou adepto. A lei está lá para ser cumprida. E aí um outro ponto que eu acho, no mínimo, curioso. Bom, o vídeo tá lá para mostrar quem é que atirou, né, Heitor Fredo? Acho que esse caso, independentemente das circunstâncias, daquilo que venha a ser revelado na sequência da investigação, acho que nada justifica alguém pegar uma arma, independentemente se o que estava no volante, no outro carro, é um instrutor de tiro, mas eu não vi ele atirando, não vi ele com uma arma atirando em ninguém. Fica muito claro que quem tentou matar as pessoas que estavam no outro carro esse homem que está foragido. E eu acho que o vídeo demonstra muito bem isso. Está tudo muito documentado, né, Heitor Fredo? É um caso que precisa, claro, ter o contexto, mas que fica muito claro e objetivo o que aconteceu ali. Nada justifica pegar uma arma e atirar contra as pessoas. 10h28. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta já está conosco aqui no estúdio da RB o vereador pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo, Paulo Gaspar. Na série de entrevistas com os pré-candidatos mais bem pontuados pelo último levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, nosso convidado hoje é o vereador que depois do intervalo vai falar a respeito dos projetos, das propostas, das ideias para a cidade de Campinas. Manhã Bandeirantes.
Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Derby 207, Guarani Ponte Preta, dia 30 de junho às 18h30 no Estádio Brinco de Ouro. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. O primeiro confronto de 2024, válido pelo Campeonato Brasileiro. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números e destaques. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. Iga Atacado. Há 59 anos, sendo referência em satisfação e economia. Acesse iga.com.br e confira ofertas imperdíveis. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 30 minutos. O Manhã Bandeirante segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos a vereador da cidade, com base também nos convites que foram feitos em função do Instituto Paraná Pesquisas. O último levantamento feito pelo Grupo Bandeirantes, encomendado pelo Grupo Bandeirantes e feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, apontou os 4 candidatos a vereador mais bem pontuados. E eles são os nossos convidados nesta semana. Ontem conversamos com o prefeito candidato à reeleição pelo Republicanos, Dário Saad, e hoje o nosso convidado é o vereador pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo, Paulo Gaspar. Vereador, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer ouvi-lo e recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. A honra é minha, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Band e bom dia ao Thiago, que vai entrar logo, né? Vereador, a sua legenda, o Partido Novo, lançou há alguns meses o nome de Zé Afonso como pré-candidato a vereador. Nós, inclusive, o entrevistamos aqui no Manhã Bandeirantes, ouvimos um pouco das ideias e propostas do então pré-candidato. Nesses últimos meses, nessas últimas semanas, uma mudança de rota com o seu nome aparecendo como de pré-candidato a vereador. Por que dessa mudança e o senhor pretende levar até o fim essa candidatura? Com certeza, da minha parte, vamos para ganhar essa eleição. E na questão do Zé Afonso, quando ele entrou na disputa, teve muita gente que veio falar com ele, por que não Paulo Gaspar? Já que é o vereador, né, o mandatário aí do partido na cidade. E ele cansou de escutar essa pergunta. Ele falou, Paulo, tem que ser você. Da mesma forma que eu fiz o convite para ele ser o pré-candidato, uma vez que o nosso candidato natural, que era o Alexis Fontaine, não quis, né, desistiu no final do ano lá de disputar, eu convidei o Zé e o Zé me convidou também. Ele falou, não, Paulo, tem que ser você aí, porque eu senti que o negócio comigo não vai decolar. E aí eu falei, não, a gente não pode ficar uma segunda eleição sem ter um candidato a majoritária, porque na minha em 2020 nós não tivemos. Então eu me prontifiquei imediatamente, e aí foi uma briga, né, para o partido digerir e querer lançar meu nome, porque até então, confortavelmente, eu estava ali como candidato à reeleição enquanto vereador. E foi calculada essa possibilidade de perder uma cadeira que o senhor conquistou com os votos, com uma possibilidade grande de reeleição, numa disputa em que a chance é menor, os números recentes mostram isso, a gente sabe que existe tempo de TV, que existem outros candidatos que hoje aparecem como candidatos favoritos. Isso tudo foi calculado, o risco de perder uma cadeira na Câmara sem ter a certeza de que o seu nome vai ser competitivo para ir a um segundo turno, vereador? Sim, nós temos bons candidatos, pré-candidatos aí na chapa, mas é claro que o partido sempre pensa de uma forma pragmática, como você colocou, e aí foi o meu ímpeto mesmo de querer vencer essa eleição, porque eu acredito realmente que a gente consiga, apesar de ser um Davi contra Golias aí, a gente não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem coligação, não tem nada, temos a vontade, temos princípios, valores e temos um trabalho
feito durante o nosso mandato, que a gente já mostrou como é o modo do Partido Novo fazer a gestão. E tenho aí 40 anos de vida como gestor na iniciativa privada, uma larga experiência aí como empreendedor, né, uma carreira de sucesso que eu tive. 4 anos na vereança me deram uma boa base aí dos bastidores do poder, e agora eu me sinto totalmente preparado para enfrentar essa disputa, apesar dela ser muito desigual, mas eu aposto que o campineiro ele vai acordar para a realidade de Campinas hoje, que está bem além do que a gente pode chegar. Tiago Prudente, vereador Paulo Gaspar, pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo, nosso convidado nesta semana em que vamos conversar com os postulantes ao cargo de prefeito de Campinas nas eleições de 2024. Bom dia, vereador. Muito obrigado pela presença aqui no Manhã Bandeirantes. Aproveitando essa toada que a gente está falando sobre essa candidatura, como é que o Novo vai se posicionar nessa eleição de Campinas? Vai fazer alianças com outros partidos ou isso está descartado? Até porque o vereador citou a questão da estrutura que os outros máquinas que vão disputar essa eleição têm. Tem essa possibilidade de fazer alianças e também o Novo fez uma revisão da sua diretriz. O Novo não usava fundo eleitoral, mas vai usar nas eleições de 2024. O senhor vai usar em Campinas o fundo eleitoral na sua campanha, se ela se confirmar? Tiago, o Novo está sempre aberto a coligações, né? A gente só tem uma restrição. Como nós somos um partido de direita liberal, não faremos jamais qualquer coligação com partidos de esquerda, PT e aliados, né? Justamente porque a gente defende princípios opostos. Todos os demais partidos são bem-vindos aí em qualquer eventual coligação. Claro que num primeiro turno nenhum partido tem interesse em se coligar ao Novo, porque nós não temos nada a oferecer, além de princípios e valores e honestidade e trabalho. E o que os partidos querem é poder. E quem está com o poder hoje na mão é a administração atual, é o governo atual, e formado por todos os partidos do centrão aqui, do centrinho de Campinas, né? Então, naturalmente, todos vão se coligar em função ali, a maior coligação em nome do prefeito atual, e quem sabe num segundo turno a gente possa, se Deus quiser, chegar lá e aí fazer novas alianças. E o fundo eleitoral? Vai usar ou não vai usar? Boa. Então, o fundo eleitoral é uma coisa nova para o Novo, que como a gente nunca usou, a gente não sabe nem como fazer isso, né? Eu estava vendo lá que as cifras, o PL é 850 milhões, alguma coisa assim, e o Novo vai ter 39 milhões. É 4% do valor do primeiro colocado ali, né? Então a gente está estudando, está muito novo, ninguém nem sabe. É uma pergunta, uma dúvida que nós temos aqui em Campinas. Vai vir dinheiro, não vai? Quanto vai vir? A gente não sabe. Nós somos novatos nesse sentido, né? Então, hoje, zero centavo, não estou contando com 1 centavo, nem vaquinha eleitoral nós não fizemos por causa lá do Sul, da tragédia do Sul. Ficamos constrangidos em criar uma vaquinha eleitoral, né? Então, estamos indo com a cara e a coragem e com a vontade. Mas se vier, vai usar. Com certeza. Apesar de estarmos com o estilingue na mão e eles estarem com o fuzil R15, nós temos que começar a usar, senão o Novo não vai sobreviver. Nosso objetivo é mudar o sistema. Para a gente mudar o sistema, a gente tem que estar vivo. E para estar vivo, se a gente não usar o fundo eleitoral, em poucos anos o Novo deixa de existir. Vereador, na pesquisa que eu citei no início aqui da nossa entrevista, realizada em maio desse ano pelo Instituto Paraná Pesquisa, o nome do senhor aparece na 4ª posição, pegando o cenário estimulado, que é quando o eleitor ele recebe uma lista com os candidatos. O senhor aparece com 3,1% das intenções de voto. Há uma distância para os 3 primeiros colocados: Dário Saad, 37,3%, Rafa Zimbaldi, 24,1%, Pedro Tourinho, 12,5%. E uma distância menor dentro da margem de erro para a candidata Laura Leal, que é do PSTU, e 1% para Edson Dota, que é do PCO. O senhor vê que há margem para crescimento dentro desse cenário e o número é otimista na sua visão e na visão do Partido Novo? Essa proporção de 3% a 4%, que varia em relação à espontânea e estimulada, a Laura leva um pouco de votos meus na espontânea, porque a mulher é a única mulher, então a mulher vota em mulher. Mas quando você coloca os 4,
primeiros, eu subo para 4, né? Esses 4 significa exatamente os votos que o Novo teve em 2020, que é a nossa bolha, né? É o candidato, é o eleitor do Novo, que tivemos 20 mil votos aí. Temos uma avenida para crescer, porque se você colocar a última eleição, onde Dário Saad e Rafa Zimbaldi tiveram 400 mil votos juntos no segundo turno, e tivemos 500 mil que não foram votar, ou votaram branco e nulo, você vê que existe mais rejeição do que votos nos 2 candidatos do segundo turno. O que falta é essas pessoas conhecerem que nós existimos, eles não sabem. Nós temos certeza que nós temos o melhor produto do mercado, só que a gente está lá na última prateleira. Nosso desafio é colocar ele acima dos olhos, onde a pessoa passa e olha e fala, poxa, existe esse partido, existe esse candidato, olha o mandato que ele fez. Então nós temos que furar a bolha. Esse é o desafio agora, e com certeza a mídia espontânea que nós temos tendo aqui, com as entrevistas e nos debates, a gente espera furar essa bolha assim e ter aquele desenvolvimento que a gente precisa. Tiago? Vereadora, você falando de furar a bolha, eu fico pensando, né? Porque a gente tem um candidato da esquerda, que é o Pedro Tourinho, e 3 candidatos que se posicionam na direita. O prefeito é Rafa Zimbaldi, que tenta emplacar vários projetos nesse caminho, e o senhor. Aí eu fico pensando, hoje tem muitos candidatos, inclusive do Novo, que ficaram reféns do bolsonarismo para se eleger. Isso é muito claro. Eles ficaram reféns do bolsonarismo e às vezes vão para o extremismo exatamente pensando no foco eleitoral. Tanto que, na minha visão, o Novo fez isso na eleição passada e quebrou a cara ao fazer isso, porque perdeu exatamente a característica do partido. Nós vamos ver o senhor caminhando para o bolsonarismo para conquistar esses votos da direita ou não? Tiago, o único partido de direita, a única candidatura de direita é a nossa, não existe outra. Se falar Dário, Rafa, eles não são direita, são centrão. São partidos fisiológicos que se juntaram. E o eleitor precisa entender bem a questão do Dário, por exemplo. Ele está no Partido Republicanos, que é o mesmo do governador. Só que o Republicanos é um partido do centrão, que é do Edir Macedo, que é da Igreja Universal. Então o governador é do centrão. Sim, e que está na base do governo Lula hoje, lá em Brasília. Então, quem que elegeu o Dário? Foi o padrinho dele, Jonas Donizete. Essa administração atual é a terceira. É um grupo político que está aí no poder faz 12 anos e quer mais 4. E o Jonas, ao perceber que em 2018 a polarização aconteceu no Brasil e que Campinas é direita, ele inteligentemente foi atrás do Dário, que tem um outro perfil, porque a gente sabe quem acompanha a política em Campinas, quem manda é o Partido Socialista Brasileiro, do Jonas Donizete e do Vandão. São eles que comandam a prefeitura. E aí coloca o Dário ali, meio que uma maquiagem, né, para colar uma imagem de direita, só que a gente sabe que não é, né? Candidato, o senhor já definiu um nome para vice na sua chapa? A Janaína Calvo, ela é contadora e economista do Estado, contadora do Estado, e uma pessoa preparadíssima aí, professora da FGV, e uma figura muito importante dentro do Partido Novo Campinas. E também, por ser mulher, ela traz aí uma outra visão, né, que nós, homens, diferentemente, não tem como negar, né, e traz aí uma combinação muito importante para o partido, um equilíbrio que a gente precisa ter. Agora, o senhor e o partido tentam ainda alianças para tentar formar algum bloco maior, para ter mais tempo de TV, algo que a gente sabe que acontece nas eleições, e essa vaga de vice poderia ser um caminho para tentar atrair alguém também para a sua chapa? Já está definida a chapa pura, né? Se houver procura de algum outro partido, acredito que o caminho seria uma coligação, mas sem ceder o vice, não há necessidade disso, não é uma condição sine qua non, mas enfim, tudo está em aberto, só que hoje nosso cenário é ir sozinhos para a disputa e com uma chapa pura. E o senhor aceitaria um convite de algum dos candidatos hoje melhor pontuados para ser vice de um deles na chapa? Do Dário ou do Rafa? Do Tourinho seria mais difícil. Tourinho já disse Tourinho que não. eu acho bem impossível. Dário já cravou ontem aqui que o candidato a vice será Vanderlei de Almeida ou Vandão. Um eventual convite de Rafa Zimbaldi, o senhor aceitaria? Eu aceitaria o contrário. Ele vice na sua chapa. Só que aí a Jana precisa concordar. E o partido, né? Eu digo isso porque o Partido Novo tem essa pegada liberal e a gente tem
A gente quer fazer uma mudança administrativa, a gente quer fazer corte de secretarias, a gente quer acabar com o cabide de emprego, a gente quer reduzir a tarifa da Sanasa, a gente quer enxugar empresas que não estão funcionando dentro da administração. E nenhum candidato, nenhuma coligação vai querer fazer isso. Né? Todo mundo vai querer manter o cabide de comissionado, vai querer quanto mais secretarias melhor, porque aí você tem que acomodar lá os seus 1.500 cargos de favores políticos para todo mundo. E o Novo não tem essa pegada. Então vai ser muito difícil alguém procurar a gente para fazer uma coligação. Tiago? Passando do campo político, né, fazendo essa apresentação do vereador, passando do campo político para a proposta, quando o senhor fala reduzir a tarifa da Sanasa, essa proposta viria como reduzir a tarifa da Sanasa? Qual que é a proposta do Novo e do vereador, se eleito, para reduzir a tarifa da Sanasa? Tiago, a Sanasa, ela é a galinha de ovos da prefeitura, né? Ela patrocina tudo que é evento, tudo que é fora da Sanasa, tudo que é, né, coisa por fora, a Sanasa paga a conta. Então vai o custo para a tarifa do cidadão campineiro, né? E o cabidão, né? Todo mundo sabe que a Sanasa é campeã de cabide de comissionados ali, de partidos políticos, né? Tudo que é vereador, ex-vereador aí que não é reeleito, vai lá virar conselheiro, vira diretor, vira qualquer coisa. Então tem que acabar com essa farra e a Sanasa fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é gerir água e esgoto. Então tirar todas as gorduras que tem, só com isso aí você reduz bastante a tarifa. Mas privatizar ou não? É difícil, né? A Sanasa, assim, se um dia ela for privatizada, você tem que fazer todo um processo, né? Bem consciente, bem trabalhado. A primeira coisa seria abrir o capital da empresa, como foi feito com a Sabesp. Esse é o primeiro passo, antes de falar de privatização. Então, você colocando na Bolsa de Valores, para o cidadão poder comprar ações da Sanasa, você já coloca um compliance na empresa, você já acaba com essa ingerência política, ou esse uso político da empresa pela prefeitura. Então já daria uma grande moralizada aí na empresa. Nós estamos conversando com o vereador Paulo Gaspar, pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo. Falando sobre cargos, vereador, o senhor apresentou esse ano um projeto de lei que, se aprovado, se for também aprovado pela Prefeitura, exigiria a apresentação de currículo acadêmico e profissional e uma justificativa para a contratação dos servidores comissionados. De que maneira isso aconteceria? Cada profissional contratado da Prefeitura teria que ser publicado com transparência, o nome de quem é, o currículo, a formação. E como que o senhor pensa na montagem de um governo, uma vez que com a máquina pública na mão, o senhor vai precisar também formar alianças com vereadores, com outros partidos, para conseguir governar? Se encaixa nesse seu projeto um plano também como prefeito eleito, eventualmente em Campinas? Sim, Heitor, esse projeto e mais outros 100 que eu protocolei na Câmara, aí, vai tudo na linha da transparência, do combate à corrupção, da moralidade, da ética, né? Então esse aí nada mais é do que você dar transparência, quem são os lotados, onde ele está, em qual secretaria, em qual regional de bairro, enfim, o salário, o nome da pessoa, quem é a indicação. Então é claro que ninguém admite aí, mas os vereadores têm cargos, né, no governo. Eu abri mão de estar na base do governo para não ficar ali sendo vaquinha de presépio do prefeito, né, e do vice-prefeito. Então eu sou o único vereador independente na casa. Por quê? Porque eu não aceitei cargos no governo. E aí, lógico que eles falam que é do partido, né? Mas deve ter hoje em torno de 1.500 cargos que a gente não tem essa transparência, não sabe como feitas essas negociações. Durante os 4 anos do governo, toda semana tem um projeto da prefeitura aumentando cargos na administração. E em relação ao se eu entrar e ganhar a eleição, a montagem, nós vamos precisar passar os projetos todos na Câmara e nós vamos precisar sentar com todo mundo e o apoio para ter uma base, né, também, né? A diferença é como é a negociação para formar essa base. Então a gente tem ali como exemplo o Romeu Zema, que é o nosso governador em Minas, e o prefeito Adriano Silva em Joinville, os dois com altíssimas aprovações. O Zema já foi reeleito em primeiro turno, o Adriano está com 90% agora, vai ser reeleito com certeza. E como é que eles fazem? Eu falei com o Adriano, como é que faz com os vereadores? 0 cargo. O vereador não tem cargo em Joinville. Como que você consegue? Mas Joinville não é Campinas, né, vereador? 500 mil habitantes. Com todo respeito a Joinville, Joinville é uma cidade muito menor que Campinas. Metade de Campinas. Com um PIB muito menor do que a cidade de Campinas, com uma representatividade política muito menor do que Campinas. Mas o modus operandi do sistema é o mesmo em todo o Brasil, desde uma cidade de 10 mil
até uma de 10 milhões, sei lá. Tem alguma de 10? Não, né? São Paulo, né? São Paulo tem o modus operandi é o mesmo. Todo mundo quer poder, todo mundo quer cargo, todo mundo quer estar lá aos 4 anos no mandato, mas com um monte de cargo, fazendo propaganda paralela, favorzinho para todo mundo, para garantir a sua reeleição e sua perpetuação no poder. Esse é o modus operandi do sistema, né? E aí, em Joinville, aqui é a mesma coisa. O que acontece lá? Bom, eles querem protagonismo. Então, se eu sou o prefeito, os vereadores da base aqui, vocês vão ter protagonismo, vocês vão estar junto nas discussões dos projetos prioritários, vocês vão ter visibilidade, vocês vão ter suas demandas atendidas mediante as necessidades e prioridades. Então, você vai ter protagonismo. Isso, e o que é importante é convencer todo mundo que a cidade tem que estar em primeiro lugar. O interesse público, a ética tem que estar em primeiro lugar. Os interesses partidários e políticos têm que vir em segundo. E a gente pode mudar essa forma. Todo mundo quer, na verdade, que isso mude. Só que ninguém tem coragem para enfrentar. E os vereadores vêm falar para mim, os meus colegas, eles falam, poxa, a gente morre de inveja da sua independência, do jeito de você não precisa estar lá fazendo a inauguração com o prefeito toda semana, tal, mas a gente precisa, porque senão a gente não vai ser reeleito. Todo mundo quer mudar isso, Thiago. Só falta um prefeito com coragem para fazer acontecer. Thiago? Aproveitando, vereador, falando sobre a questão teve a votação da expansão urbana em Campinas, né? Uma das áreas de especialidade do senhor. O senhor subiu na tribuna e disse o seguinte: olha, eu não gosto desse projeto, mas é o que tem, por isso eu vou votar a favor. Não é um pouco incoerente? Se o senhor não concorda com o projeto, votar a favor, e o senhor vai rever a expansão urbana de Campinas, se for eleito? Tem um ditado que diz assim, mais vale um pássaro na mão do que 10 voando. Como a gente não faz nada sozinho, a gente tem que atender sempre a maioria, né? No Poder Executivo, você tem que... É a arte do consenso, né? O vereador, ele joga para a torcida dele, ele sobe na tribuna, fala para o público que votou nele, então vou falar para o meu público. Quando eu for prefeito, você tem que compor com todo mundo. Então, no caso de aprovar um projeto ali que vem da prefeitura, todo o modus operandi desse e de todos que foram para a Câmara, está tudo errado, porque é tudo feito errado, o sistema funciona de maneira errada, de forma indevida. Então, esse projeto específico foi feito pela Secretaria do Verde, que não tem competência nem prerrogativa para fazer esse projeto. Tinha que ter sido feito pelo planejamento, que na verdade já foi aprovado em 2018, só que não foi regulamentado, ficou 6 anos. Então, assim, está tudo errado, tudo errado. Só que, se não tiver ele, o mercado, a cidade fica parada, perde muito mais. Então, é aquela história do Salomão lá, né, que 2 mães brigando com uma criança, pela posse da criança, uma verdadeira, a outra que adotou, enfim, sei lá. Ele falou, eu vou cortar a criança no meio aqui, porque a gente não tem como atender o interesse das duas, né? Eu não posso dar a criança nem para uma para outra, que não vai desagradar. Então eu vou cortar lá no meio. Basicamente é isso que o prefeito faz. Ele tem que cortar no meio ali e atender a parcela que melhor vai satisfazer, né? Nós estamos ouvindo o vereador Paulo Gaspar, pré-candidato pelo Partido Novo à Prefeitura de Campinas, abrindo espaço também ao ouvinte do nosso Manhã Bandeirantes para fazer perguntas, assim como fizemos ontem com o pré-candidato e atual prefeito Dário Saad. Pergunta para o pré-candidato Paulo Gaspar. Bom dia a todos, Didier Alê, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Fazendo uma pergunta ao candidato Paulo Gaspar, eu gostaria de falar, candidato, sobre a Cracolândia Campineira, a apelidada Cracolândia Campineira e os moradores de rua. Nós estamos passando por diversas obras em Campinas, onde o intuito é levar o cidadão campineiro para o centro de Campinas. Porém, nós temos esses problemas com o morador de rua, que inclusive há poucos dias atrás nós tivemos uma briga entre eles e um foi a óbito, tá? Então, no início do governo Dário Saad, nós tivemos algumas atitudes que o prefeito tentou fazer e a oposição, ela não permitiu. O caso das marmitas, vocês devem se lembrar. Eu pergunto, depois dessa atitude, e tiveram outras atitudes protocolares, e hoje em dia é tudo muito protocolar, dentro da legislação. E nem estou querendo que faça nada fora, não é isso daí. A minha pergunta é o seguinte: o seu governo, nós teremos ações efetivas que a população campineira vai ver a atitude do candidato e, no então, o prefeito, se for eleito, ou serão apenas atitudes protocolares, como está sendo neste governo agora
Dário Saad? Essa seria a minha pergunta, porque não adianta chegar no Natal, botar um monte de segurança, tirar eles do centro e colocar no Proença, no Cambuí, aí acabou a época de Natal, você volta todo mundo ali como está agora. Então essa é a minha pergunta. O que o senhor vai fazer com relação aos moradores de rua? Grande abraço a todos, Didi Ale. Pois não, vereador. Obrigado, DJ. Você disse que o prefeito, enfim, a prefeitura estava fazendo obras para trazer as pessoas para o centro. Não está fazendo obra nenhuma. Na verdade, enterrar fio e fazer uma maquiagem ali, colocar vaso, não é fazer obra. Está muito longe do ideal. Há 2 anos atrás, eu protocolei um monte de projetos na Câmara para fazer realmente um planejamento de longo prazo para o centro, porque não é coisa de 4 anos, é coisa para 20, 30, 40, 50 anos para você fazer uma mudança estrutural no centro e na cidade como um todo. E isso que está sendo feito no centro da cidade é só maquiagem. Em relação aos moradores de rua, eu estive na Cracolândia, lá em São Paulo, fui acompanhar o trabalho que foi feito lá de redução de 4.000 moradores para 400 hoje. É um trabalho fantástico que é feito nada mais do que o básico. Uma força-tarefa multidisciplinar envolvendo segurança, saúde, assistência, capacitação, habitação, tudo mais, que vai para a rua e faz a lição de casa, separar o joio do trigo. Esse prefeito, essa prefeitura não está fazendo nada nesse sentido, só coloca a culpa na cidade vizinha que está mandando morador para cá, não faz. A estrutura da assistência, da saúde é sucateada, totalmente aquém da necessidade, e já existe lei federal que permite internação compulsória, tudo mais, então existe uma lenda muito grande em torno desse assunto, que na verdade o prefeito já pode internar pessoas hoje para tratar, mas ele não faz isso porque não tem coragem para fazer. Você falou em relação às marmitas, o prefeito tem que sentar com o Ministério Público, com a Justiça, tem que colocar todas as secretarias juntos e fazer acontecer. Como ele vai fazendo as coisas assim só para botar no TikTok, nada funciona. Então tem que sentar junto antes, combinar as coisas e fazer acontecer como foi feito em São Paulo. Falta vontade política, gestão e competência para fazer. Tiago Prudente. Vereador, falando dessa questão que o senhor abordou, a gente também tocou no questão transporte público. Tem uma licitação que saiu finalmente do transporte público em Campinas. Como é que o senhor vê isso? O que o senhor faria para reduzir tarifa do transporte público em Campinas, que, se eu não me engano, é a segunda mais cara do país, ou a terceira? Uma coisa está entre o top 5 ali. Como fazer isso e transformar o transporte público de Campinas em rentável? Tiago, tanto na área no setor de transportes como qualquer outro setor da administração pública, tem que sentar lá e fazer um diagnóstico, uma análise de todos os dados, né? Então, no caso do transporte, rever todas as linhas, toda a logística, todo o equipamento que tem de ônibus, todos os modais disponíveis, seja de transporte urbano, veículos, ciclovias, fazer nós temos aí o VLT que poderia voltar, bonde circulando pelo centro, nós temos inúmeras alternativas, mas antes de definir isso tudo, nós precisamos de um planejamento de longo prazo, um master plan para o centro de Campinas e para a cidade como um todo. Envolve um planejamento, antes de tudo, que Campinas não tem, nunca teve e nem quer ter. Existe uma propaganda em torno desse sentido aí que vai acontecer, mas não acontece nunca, né? Então, basicamente, entrar lá, ver todos os dados e sentar junto com os empresários e trabalhar junto para melhorar esse sistema, baratear e tornar ele mais eficiente. Manter subsídio? Vai manter o subsídio? Sem subsídio, hoje já está 5,45, vai para mais de 6, né, 7, fica inviável. Então vai ter que ter subsídio sim, mas o ideal seria que não tivesse. Aí a gente tem que sentar, fazer um trabalho aí de auditoria, seja nesse setor como todos, para a gente ver se consegue baratear esse custo só com gestão eficiente e com a boa vontade aí dos empresários, né? No caso, a gente pode, num planejamento de longo prazo, a gente poderia dividir a cidade em setores e colocar uma licitação para ter mais empresas, não um pacote só para a cidade inteira. A gente poderia ter vários pacotes para diversos setores da cidade. Enfim, é um negócio a discutir para futuro isso, né? Mas um primeiro momento seria pegar essa licitação que está aí e se desdobrar em cima para tornar efetivo. A gente sabe que os entraves vêm muito mais, não só, muita gente põe culpa nos empresários, né? Mas a gente sabe quanto é difícil para os empresários trabalharem com o Estado brasileiro, devido à burocracia, às regras, os impostos, tudo mais. Então, eu acredito que com uma gestão descentralizada, desburocratizada
e a gente chamando todo mundo para trabalhar pela cidade, a gente consiga convencer. Então, esse trabalho de convencimento de todos os setores da sociedade civil, seja a iniciativa privada, o Estado, a academia, as entidades, os conselhos, todo mundo unido em prol de uma cidade melhor para todos nós, acho que a gente consegue muita coisa. Para a gente finalizar, temos ainda um minutinho, vereador. O senhor está chegando ao final do seu primeiro mandato como parlamentar. Nesse período, gostaria que o senhor falasse para o nosso ouvinte qual o projeto que o senhor mais se orgulha de ter conseguido aprovar e qual o projeto que o senhor acredita que a Câmara não deu devida atenção que o senhor acredita que fosse importante para a cidade. O ex-Coab, que é a habitação de interesse social, que o prefeito tanto fala aí, que é um carro-chefe da Coab, que está fazendo grandes coisas, basicamente foi com o meu esforço que eu consegui aprovar melhorias nesse projeto, que o projeto foi criado na administração anterior, mas estava muito ruim, e a gente com debate técnico, sempre técnico, a gente foi derrubando todos os argumentos contrários. Com toda a equipe do prefeito, vice-prefeito, a gente foi derrubando, deixou o projeto 95% bom, só não ficou 100% porque não aceitaram todas as nossas sugestões. Então, se hoje o ex-Coab e a habitação de interesse popular está crescendo na cidade, é devido ao nosso empenho nesse projeto aí. Assim como vários que a gente fez, que o prefeito adotou para ele, que eu parabenizo e gosto, porque a cidade está ganhando, foi com o nosso protagonismo, né? E o que não foi feito é esse do centro, que eu citei para o DJ, que foi um projeto pífio aprovado há 2 anos atrás, dando isençãozinha de IPTU para retrofit, que nunca aconteceu. No universo de 2.000 imóveis, foram 2 obras só que foram feitas, e fake também, só para dizer que saiu alguma coisa, e eu cantei a bola para o prefeito. Falei, prefeito, você vai passar vergonha se aprovar esse projeto desse jeito. Fizemos um caderno de emendas para deixar 100% o projeto, foi aprovado pelo CMDU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Nenhum vereador leu as emendas, rejeitaram, não aprovaram, e está aí um projeto pífio. Se tivessem aprovado, o centro estaria no caminho de se reestruturar e se reabilitar de forma verdadeira. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o vereador Paulo Gaspar, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas, nesta semana em que vamos ouvir os 4 nomes mais citados na pesquisa de intenção de voto do Instituto Paraná Pesquisas, encomendado pelo Grupo Bandeirantes, esse levantamento pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vereador, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, um bom trabalho para o senhor e fique à vontade para as considerações finais. Obrigado, Heitor, Thiago, todos que nos escutaram aqui. Eu tenho fé que Campinas tem um potencial para ser a número 1 no Brasil. Isso aqui anda sozinho, né? Apesar dos políticos, apesar dos maus gestores que tivemos ao longo de décadas, mas isso aqui é uma cidade que tem um potencial muito grande. O que Campinas precisa ter coragem é de eleger um prefeito sem rabo preso, que tenha coragem de fazer as mudanças que precisa, um prefeito que tenha experiência de gestão, porque não adianta o Dário ser médico e estar um caos a saúde. Então nós precisamos de um cara que é com perfil de gestor e um perfil de estadista. O estadista, ele projeta a cidade no longo prazo, com planejamento para os próximos 50 anos. Eu, como arquiteto, tenho essa visão projetista, e o Jaime Lerner lá em Curitiba fez a mesma coisa, um arquiteto que deixou Curitiba como a número 1 do Brasil e do mundo aí, com um trabalho de planejamento. Então é isso que a gente precisa, um cara com visão de estadista, que seja um perfil de gestor e que não tenha rabo preso com o sistema e que tenha coragem de fazer as mudanças. 11h02, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta mais informações da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo, aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV.
E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas abriu 1.000 vagas para a castração gratuita de cães e gatos de moradores da região do Jardim Florense. Os interessados devem fazer o agendamento nesta terça e quarta-feira no Céu Mestre Alceu, que fica na Rua Salazar Segal. O horário de atendimento é das 9 da manhã ao meio-dia e das 13 às 16 horas. Para fazer o agendamento, o responsável pelo animal deve morar em um dos bairros contemplados pelo serviço, ser maior de 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. A lista completa com os bairros contemplados com o serviço está disponível no portal bandmulti.com. Os animais cadastrados também recebem a implantação de microchips cutâneos. O dispositivo de identificação reúne informações sobre raça, idade, vacina, lembrando que só podem passar pelo procedimento os animais que tenham sido previamente agendados. As castrações estão marcadas para serem realizadas entre os dias 24 e 28. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Agora 11 horas da manhã, mais 6 minutos. Deixa eu agradecer a todos que estão participando conosco aqui nesta terça-feira, 18 de junho, no Manhã Bandeirantes. A todos que interagiram conosco durante a entrevista com o vereador Paulo Gaspar. Os nomes diferentes que não estamos acostumados a ver aqui no dia a dia, mas agradecendo ao Alexandre Giovanetti, dizendo que o melhor e o mais qualificado dos candidatos, agradecendo a Maria Silva de Genaro, sempre muito objetivo nas respostas, falando a respeito do vereador pré-candidato do Partido Novo, Paulo Gaspar, coerência, objetividade e transparência, o Douglas Frank dizendo que é o futuro prefeito de Campinas, Maria Edna Nunes dos Santos, Paulo Gaspar, muito taxativo, confiante em tudo que diz, preparado para administrar Campinas. E também aqui pelo nosso WhatsApp, mensagens também dos nossos ouvintes, o José Rodrigues dizendo que o Novo, na opinião dele, é um partido que já nasceu velho. Esse aí é só mais um liberal de gogol. O Novo é uma extensão do bolsonarismo, é o que defende aqui o José Rodrigues. O Marcos Silva Bedin disse que se o vereador do Partido Novo só tem isso para apresentar, princípio, então está muito mal a Câmara de Vereadores de Campinas. Só vejo projetos, apesar do nome novo, serem conservadores, velhos, às vezes com as velhas e bizarras opiniões. São aqui as participações dos nossos ouvintes. José Rodrigues diz ainda, precisamos de políticos que gostem do povo. Amanhã nós vamos seguir com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito. Amanhã, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, estará Pedro Tourinho, pré-candidato pelo PT. Nós vamos ouvir as propostas, as ideias políticas, falar a respeito também dos números da última pesquisa e outros temas que você também vai poder colaborar com a gente através da sua participação. E na quinta-feira, Rafa Zimbaldi, pré-candidato pelo Cidadania, deputado estadual, é o nosso convidado também a partir das 10h30 da manhã. Ontem conversamos com o prefeito pré-candidato à reeleição, Dário Saad, entrevista que você já está à disposição, já pode acompanhar no nosso canal de vídeos do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, onde estará também em instantes a entrevista completa com o pré-candidato Paulo Gaspar.
O Wagner Marcondes dizendo pra gente, com todo respeito ao entrevistado de hoje, mas ele dizer que um dos fatores que Campinas não anda, segundo ele, é por culpa dos políticos, ele próprio acaba se jogando nesta fogueira. Afinal de contas, ele é vereador. Nasci e vivo na cidade há 59 anos, mas entre eleição sai eleição, esse papo de só eu presto, o resto não muda. Percebam, não existe um candidato sequer que se reinvente nessa receita que o Wagner acredita ser cansada, que a intenção, na opinião dele, é enganar os eleitores. Tudo absolutamente lamentável. Deixo apenas uma recomendação ao povo de Campinas. Cuidem melhor da nossa querida cidade. Façam escolhas melhores ou no nível que estamos, escolham o menos ruim. 11h09. Nós ouvimos, antes de Paulo Gaspar, o nome que era colocado como pré-candidato ao Partido Novo e foi, inclusive, objeto de pergunta aqui para o parlamentar, a presença do então pré-candidato, né, Tiago Prudente, que era o Zé Afonso, e essa mudança de rumo para o Partido Novo, mostrando um candidato que veio com um discurso mais fácil de compreender e ideias mais fáceis de, não estou dizendo concordar ou não, aí cabe a cada eleitor, mas uma forma mais clara de se comunicar com o eleitor, e isso ficou muito perceptível aqui nessa entrevista. Ah, sem dúvida nenhuma, não tem como fazer uma comparação, e o Paulo Gaspar, as pessoas gostando ou não do Partido Novo, tem a cara do Partido Novo, né, Heitor? E daquele Partido Novo que começou, né, não no Partido Novo que se transformou aí com algumas figuras, mas ele tem essa cara. E foi um vereador de muita eloquência, com projetos, discussões na Câmara, então ele tem essa coerência na fala, ele apresenta os seus projetos, e aí, independentemente do seu espectro político, se você gosta ou não, aí é outro ponto, mas sem dúvida alguém muito mais objetivo, que tem as suas ideias, tem as suas propostas, e até que me chamou a atenção bastante é que provavelmente esse tempo do vereador no parlamento campineiro, ele conseguiu captar também, porque quando você vê, não sei se você tem essa sensação, Heitor, quando você pega candidatos que nunca foram políticos, eles propõem algumas coisas que ficam fora do caminho, sabe assim, algumas coisas que você fala, isso aí não vai rolar, não é muito, não vai funcionar. Mas o vereador conseguiu entender como é que a política funciona, como é que a discussão funciona, e demonstrou isso na entrevista. Claro que tem muitos seus ideais, como qualquer política, a gente sabe que não vão sair do papel, mas, sem dúvida nenhuma, demonstra essa coerência. Não sei se você teve essa sensação, mas eu senti um candidato muito mais pé no chão do que alguém que está ingressando agora na política e propõe coisas mirabolantes que você fala, meu Deus, será que vai sair do papel? Um ponto muito crucial foi na sua pergunta a respeito do subsídio para o transporte público, que nós fizemos também para o então pré-candidato do Partido Novo, Zé Afonso, que foi categórico, não terá subsídio. E no caso do vereador Paulo Gaspar, já não tem como não ter subsídio para o transporte público, senão a passagem fica ainda mais cara. Então aí a gente vê uma mudança no tom da campanha que o Partido Novo deve levar daqui para frente, ainda nessa fase de pré-campanha, mas garantindo também o vereador que seguirá até o fim como candidato a prefeito, não tendo o interesse de mudança para uma candidatura a vereador, a reeleição, nem mesmo um eventual convite de algum candidato a vice. Arriscado, né, Heitor, pro Novo, né, ficar sem uma cadeira na Câmara de Campinas, né, porque o grande puxador de votos seria o vereador Paulo Gaspar, sem dúvida nenhuma, né, até pela pontuação que ele aparece na pesquisa para prefeito, né, inclusive o único vereador que pontuou na pesquisa para prefeito que a gente tem que colocar aqui, né. Quase uma vaga certa. E agora o Partido Novo vai ter que lançar outros nomes para a vaga de candidato a vereador. Wilson Matos? Wilson Matos é um dos filiados talvez mais conhecidos hoje do Partido Novo. Ele já foi candidato a prefeito na última eleição. Esteve em outros partidos, foi do PDT, então não é aquele cara que é do Partido Novo raiz, digamos assim, mas se compartilha dos mesmos ideais políticos e se está com a candidatura toda dentro da lei, é um nome competitivo, sim. Talvez seja esse o nome mesmo, para tentar a vaga que hoje pertence ao vereador, ao pré-candidato agora à prefeitura, Paulo Gaspar.
Tô brincando aqui com o Heitor, porque o Heitor é especialista, o Wilson Matos, né? A última vez que a gente falou da filiação dele novo, o Heitor tinha a ficha completa dele. Ele foi... Eu cobri um pouco de Wilson Matos também quando fazia spot em outra emissora, não que eu não faça aqui também, mas por conta do período dele à frente do Mogi Mirim. Então, além do lado político, tem também esse lado do empresário. É praticamente o dono de SAF. Essa é nova, essa eu não sabia. Olha só, hein? Vivendo e aprendendo, hein? 11h14. Ontem nós trouxemos aqui com a Gabriela Vera as informações a respeito da sessão no Senado Federal que iria discutir o projeto de lei a respeito do aborto, as mudanças na lei do aborto que estão gerando uma série de debates e repercussões. O Túlio Amâncio vai trazer uma reportagem agora falando de como esse debate nas últimas horas, de certa forma, esfriou um pouco dentro da oposição ao governo Lula. E ele vai trazer uma informação muito interessante que nós dizíamos sobre a pressa, o interesse, o desejo do presidente da Câmara, Arthur Lira, de colocar em pauta o regime de urgência votado em segundos, diferente do comportamento que a gente tem visto do presidente do Senado. O Túlio Amâncio vai contar um pouco desses bastidores pra gente, porque também dessa pressa do Arthur Lira, presidente da Câmara. E ainda vai ouvir a Dalila Figueiredo, que é presidente da Associação Brasileira de Defesa das Mulheres. Melhor do que qualquer homem para falar sobre o projeto, a gente ouve quem tem lugar de fala nesse assunto. No Brasil, de 800 mil a 1 milhão de abortos são realizados por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. A grande maioria ilegais. Hoje, a legislação autoriza o procedimento em casos de estupro, feto com anencefalia ou risco de vida para a mãe. O número de unidades de saúde habilitadas é menor do que a demanda. 1 a cada 3 mulheres tem de sair da cidade onde mora para fazer um aborto legal. Diante desse cenário, a urgência do projeto que retira o direito previsto em lei para gestações com 22 semanas provocou reações negativas. É uma insanidade do ponto de vista da garantia dos direitos da pessoa humana. É uma violação dos direitos humanos. Seria como você condenar pessoas inocentes que sofreram a violência sexual. A Ordem dos Advogados do Brasil enviou aos presidentes da Câmara e do Senado um parecer que considera inconstitucional o projeto de lei. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da OAB, o texto afronta princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, e viola direitos de meninas e mulheres, impondo a elas um ônus desproporcional e desumano. Se o projeto for aprovado, a OAB vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Deputadas do PSOL protocolaram um pedido para o presidente da Câmara devolver o projeto de lei. Arthur Lira colocou essa proposta na negociação em troca do apoio ao candidato dele na sucessão à presidência da Câmara dos Deputados. O PL, partido do autor do texto, tem 95 representantes, é o maior da Câmara. Só que o projeto, que equipara o aborto ao crime de homicídio comum, vem perdendo forças e deve ser votado só depois das eleições. Por isso, Arthur Lira já negocia outros temas de interesse do partido. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, não vê clima para o projeto seguir adiante. O fato de ter sido aprovado um requerimento de urgência nesse tema, do jeito que foi, em nenhum momento significa qualquer compromisso de votação do mérito. Não tem ambiente para se continuar o debate de um projeto, como eu falei para vocês, né, um projeto que estabelece uma pena para o estuprador menor do que para a menina ou mulher estuprada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou contra a prioridade da pauta na casa. Mesmo assim, o Senado foi palco de outro debate público sobre a proibição do Conselho Federal de Medicina da assistolia fetal, que é o procedimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde para abortos realizados depois da 20ª semana. A sessão reuniu somente defensores da medida e foi aberta com uma contadora de histórias fazendo uma performance com falas imaginárias de um feto durante o aborto. Segundo aliados, Pacheco se incomodou com a dramatização e a classificou como de mau tom. O STF suspendeu no fim de maio
o julgamento sobre a legalidade da resolução contra a sistolia fetal. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, derrubou a proibição em decisão liminar, que vai ser avaliada pelo plenário. Bom, contextualizando, a sistolia fetal é um procedimento médico que consiste na injeção de produtos químicos no feto para evitar que nasça com sinais de vida. Depois da injeção, ele é retirado do útero da mulher. Esse procedimento ele tem o respaldo da Organização Mundial da Saúde em gestações superiores a 20 semanas. E também está apoiado em protocolos internacionais como uma prática de assistência à mulher em caso de aborto legal, porque evita que o feto seja expulso com sinais vitais, o que previne também um desgaste emocional dos pacientes e dos próprios médicos, segundo a OMS. E ontem, o Túlio Amâncio citou, e eu quero que você acompanhe, se tiver no canal do YouTube, com imagens também, se não, pode entrar um pouquinho na sua imaginação, o que foi um trecho da apresentação de Nieda Genari. Ela, contadora de histórias, convidada a abrir essa sessão de debate no Senado Federal, fez uma encenação de como seria um feto ao descobrir que começa a passar por esse procedimento abortivo com a assistolia. Quero nascer logo. Essa vai ser uma vida decisiva. Ele sonhava imaginando um mundo lá fora cheio de cores, sons e oportunidades. Mas a realidade era dura. Seus pais ainda não haviam desistido do aborto. Me deixem nascer, por favor. Eu imploro. Se vocês não me quiserem, conseguirei outros pais. Eu prometo. Eles me adotarão com muita alegria. Tem tanta gente que sonha, deseja e espera um bebê para completar a sua existência. Cada célula do seu corpo estava formada. Seus pequenos pulmões, tão frágeis, se desenvolviam no sistema límbico do meu cérebro. De nascer. Sinto muito que me receberá. A ameaça persistia. Não! Não acredito! Essa injeção! Essa agulha! Não! Quero continuar vivo! Vai doer, eu sei! Vai doer muito! Não façam isso! Vocês também vão sofrer! Por Deus, eu imploro! Ainda é possível! No instante final, um grito silencioso ecoou dentro daquela barriga. Uma súplica desesperada. Por misericórdia. Essa, a contadora de histórias Nieda Genari, numa sessão que tinha como intenção... A intenção do encontro era discutir favoravelmente, porque só tinham ali pessoas favoráveis ao projeto de lei, por que que ele é importante para ser colocado em pauta com urgência. A Fátima, nossa ouvinte, Fátima Andrade, ela escreve: a atriz, e ela coloca entre aspas, do Senado, não apresentou o ato de violência na concepção. Olha, Tiago Prudente, existem deputados, senadores, pessoas que estão nos ouvindo que são favoráveis a esse projeto de lei. E existem pessoas que têm argumentos para defender esse projeto de lei. Ontem, o que a gente esperava é que esse encontro apresentasse quais são esses argumentos. Apresentasse alguma defesa sobre algo que é o que mais vem chocando a sociedade, a equiparação ao crime de homicídio de uma mulher, mesmo vítima de um abuso sexual, de um estupro. Ao invés disso, os senadores vão para uma espetacularização. Vão para um caminho de tentar tocar no emocional em uma sessão que deveria ser apenas técnica e ouvindo quem conhece do assunto. A Nieda Genari é uma boa atriz, uma boa contadora de histórias, mas a cena foi constrangedora. E estamos falando de Brasília. Para ficar constrangido com algo que acontece em Brasília, precisa de muito. E ontem eles conseguiram.
Conseguiram muito, porque essa cena é patética. E a definição de patético no dicionário é que suscita piedade, dó, tristeza, que causa desdém por ser ridículo ou exagerado. E aí é ridículo no sentido de ser um projeto que precisa sim de discussão, independentemente se você é a favor ou contra, mas não uma discussão de uma encenação tosca e patética, mas sim de uma discussão científica e de uma discussão coerente. Uma discussão que coloque, em primeiro lugar, não só a vida do bebê, como os defensores do projeto colocam, mas a vida da mãe. A vida daquela mãe que corre o risco de perder a vida quando passa da 22ª semana por alguma complicação. Daquela mãe que é detectado com um filho com anencefalia depois da 22ª semana. Para aquela mulher que foi vítima de uma violência, foi estuprada e pode ser obrigada a carregar no feto um filho de um estuprador. E aí eu destaco, ela usa na encenação dela a palavra pais. Para mim, o estuprador não é pai. Então isso tem que ficar muito claro. Ela também exclui as questões da adoção no Brasil, entrega para adoção. E aí eu levanto um outro caso. Você lembra, Heitor Fredo, daquela atriz que eu não vou mencionar o nome aqui porque não convém, que revelou, teve, né, a vida revelada, exposta, de que sofreu uma violência sexual, um estupro, decidiu seguir com a gravidez e entregou o bebê. Ela foi crucificada por ter entregado o bebê, inclusive por muitos destes que defendem agora o projeto e dizem, entrega para doação. Esquecem das inúmeras dificuldades. A chance dessa criança crescer num abrigo é muito grande. E aí você vem me dizer que está interessado na vida do bebê? Então a gente tem que colocar a bola no chão. Esse assunto é um assunto importante, que tem que ser debatido através da base científica, olhando a questão da violência e a realidade brasileira. Não por encenações, não por aspectos religiosos. Esse é um assunto sim importante, mas só quando for discutido dessa maneira que nós vamos ter avanços civilizatórios. Do contrário, a gente vai ver cenas patéticas como essa e que deixam qualquer um horrorizado. Eu tenho certeza que até aqueles que apoiam o projeto devem ter percebido o quão patético foi essa cena no Congresso Nacional, a Casa de Leis do Brasil, onde as leis são discutidas, onde um debate sério deveria ser promovido e, infelizmente, não está sendo. 11h26. Deixa eu fechar aqui com uma prestação de serviços, uma informação para quem nos acompanha aqui da cidade de Campinas. O Centro de Educação Profissional de Campinas, o CEPROCAMP, está com inscrições abertas para um novo curso gratuito. É o de técnico em Química. São 2 turmas oferecidas, 30 alunos em cada uma delas, no período da manhã e no período da tarde, na unidade do centro do CEPROCAMP. As aulas começam no 2º semestre de 2024, inscrições até o próximo dia 21 de junho e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Já vou passar o site para quem se interessar por esse curso. Além do técnico em Química, estão abertas inscrições para 3 turmas de técnico em Administração, 2 de técnico em Segurança do Trabalho e 1 de técnico em Informática, além de uma vaga e de um curso também para técnico em Meio Ambiente. Então são 9 turmas, 30 alunos em cada uma delas nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. A novidade é esse curso técnico em Química. Para se inscrever, o candidato tem que ter no mínimo 16 anos, com exceção do curso de Segurança do Trabalho. Esse é apenas para maior de idade. E você pode entrar agora na página. Atenção, anote aí. FUMEC com C mudo, FUMEC. FUMEC.sp.gov.br/CEPROCAMP. Deixa eu fazer um teste aqui. Se eu digitar CEPROCAMP no Google, é mais fácil. Digita ali, CEPROCAMP, P-mudo, que você vai chegar à página da FUMEC do CEPROCAMP e ali vai poder fazer o cadastro. É, porque a gente tenta facilitar ao máximo a comunicação para quem está do outro lado, porque no fim das contas o importante é chegar nesse caminho para quem quiser participar também desse processo para um curso
gratuito em Campinas. Confesso que eu nunca digito o site, eu sempre digito no Google para achar o site. É muito mais fácil. E o importante é chegar na página oficial e ali você também ter a oportunidade de fazer o cadastro. Recado dado para você que nos ouve aqui no Manhã Bandeirantes, que volta amanhã a partir das 10 horas da manhã, depois do Jornal Gente. Lembrando, amanhã vamos receber aqui na série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campinas, o pré-candidato do PT, Pedro Tourinho, será nosso convidado. Entrevista que começa às 10h30 da manhã, mas antes a gente já traz um giro da informação. Certo, Thiago Prudente? Exatamente, estamos conectados aqui, amanhã estamos de volta aqui no Manhã Bandeirantes. Um abraço para você, Heitor, para os nossos ouvintes, e vou ficar atento aqui na programação. Será que Pintado vai pintar no Guarani? Muito próximo de acertar. E Dudu ficou, hein? O Dudu ficou, hein? Você tá feliz, né? Torcedor do Palmeiras hoje parece que acordou bem, não sei. Ouvi dizer que teve uma segunda-feira boa depois de um final de semana triste. Thiago Prudente, até amanhã. Até amanhã, Heitor Fredo. E como diz Abel Ferreira, ninguém é maior do que o Palmeiras ontem na entrevista coletiva dele. Nem Dudu, hein? Fica pra você o recado. Tchau. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área e a programação esportiva com o timaço de Carlos Batista ganha destaque aqui na RB. Um grande abraço com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica. A gente fica por aqui e volta amanhã. Até lá. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta terça-feira o Guarani vai enfrentar o Ituano às 19 horas no estádio Brinco de Ouro. Guarani e Ituano, jogo da 11ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo